dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Bom, Cleberson, já que o nosso diretor já bateu ali o croquete, como ele mesmo diz, nós podemos começar o episódio de hoje, então. Tô tão animado com esse croquete dele. Bom, bem-vindos a mais um episódio do Conteúdo Imobcast, sempre aqui em parceria com meu parceiro Cleberson e eu, Renato Oliveira, nós recebendo pessoas incríveis para falar sobre o mercado imobiliário semanalmente, não é isso? Cada dia, coisas novas, tecnologias novas, soluções novas. Continuamos aí com... Ô Cleberson, hoje a gente vai falar com um cara que teve uma sacada de negócio muito boa e nós vamos aprender sobre essa visão dele sobre o mercado e dar dica para você de casa também sobre uma baita opção de negócio, sobre um baita mercado que às vezes as pessoas não olham. Mas antes da gente falar do parceiro, vamos agradecer os parceiros que já estão aqui com a gente ajudando, que a gente faça esse episódio acontecer e chegar até você. Então quero agradecer o pessoal do IBREP por essa sede maravilhosa, esse espaço aqui na mesa. Queria agradecer o pessoal também da minha linda Black Marketing. Queria agradecer o pessoal da Imóvel, da Locar Mais, da AP11 por nos ajudar, nos apoiar, tá aqui. Aí fala aquela parte que você fala. E você que tá aí nos assistindo, tá pensando que poderia estar apoiando também, não deixa de mandar mensagem aqui que a gente arruma um espacinho para você muito especial. Show de bola. Se você ainda não segue o canal, segue lá, tem Spotify, tem YouTube, Conteúdo Imobcast, tá facinho de seguir, de graça, conhecimento gratuito para você evoluir tua carreira. Bom, sem mais delongas, hoje, Cleberson, nós vamos falar com o Henrico Dias. Ele é empreendedor serial, conselheiro e investidor, fundador e CEO do Grupo RV. Obrigado pela presença, por aceitar o convite inesperado, hein, Henrico? Exatamente. Obrigado, Renato. Obrigado, Cleberson. Sempre muito bom poder falar sobre empreendedorismo. Dentro do empreendedorismo, falar do mercado imobiliário, que é a minha grande atuação hoje, é muito legal. Eu acho esses convites fascinantes, porque, para mim, empreender é uma das coisas mais fascinantes que existem, né? Eu acho que são tantos desafios, são tantas variáveis que a gente tem que conseguir equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? Então, para mim é muito legal, eu agradeço o convite. Aqui em Floripa foi um local que eu me encontrei muito com esse universo de inovação, esse ecossistema de inovação aqui está muito pujante. Apesar de não ser daqui, me encaixei, eu estava até em BH num evento quinta-feira da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, a gente fez um evento lá. Eu falei que eu sou aquele manezinho da ilha mineiro, sabe? Porque me identifiquei muito aqui, estou muito feliz. É bom, hein? Eu sou mineiro também, nós vamos dominar o mundo. Exato, tá cheio de mineiro aqui. Mas muito legal, gente, agradeço, espero um bate-papo legal. Eu acho interessante demais essa troca de experiências e parabéns por que vocês estão promovendo. Acho que é o que eu gosto de dizer, né? Quanto mais a gente conversa, mais a gente vai gerando aquela inteligência coletiva e essa inteligência coletiva facilita muita coisa, né? Essa é a mastermind, né? A gente senta aqui para aprender. Rico, vamos começar esquentando aqui, né, Renato? Conta um pouco pra gente aí do Grupo RV, né? Rede de vistorias. Como é que começou isso? De onde é que surgiu essa ideia? Tá, legal. Cara, vou voltar um pouco antes de começar a RV, a Rede de Vistorias, para vocês entenderem, né? Eu sou um cara, vamos dizer assim, que eu sou bem inquieto historicamente. Peraí, deixa eu ver, Henriqueto, é isso? Você tem o próprio bordão? Muito bom, Olha o branding. Exatamente. Inquieto, pegaram a jogada. Então é o seguinte,
Cara, sempre buscando alguma coisa, buscando alguma forma de empreender, desde a época de faculdade, fiz engenharia de telecomunicações, mas, cara, eu sempre queria alguma coisa de empreender e agora até está mudando muito, mas historicamente a faculdade não ensinava você a empreender, né? Não. Principalmente na minha época, a faculdade era para você sair de lá, arrumar um bom emprego e se dar bem nesse aí. Mas cultura, né? Os professores não eram empreendedores, né? Exatamente. Ele vai ensinar algo que ele domina zero. Exato. E aí, cara, quando eu formei, foi aquele momento que estava borbulhando as telecomunicações. Eu formei, chama Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, numa região em Minas, o Santa Rita do Sapucaí, que é chamada Vale da Eletrônica. É uma região muito legal também, nesse aspecto de tecnologia e tal. E aí foi aquele momento que estava bombando telecomunicações, todo mundo que saiu de lá se deu bem em termos de arrumar bons empregos, várias multinacionais chegando no Brasil. Era o momento da privatização do sistema Telebrás, ali em 96, 97. Beleza. Formei, arrumei um emprego legal, comecei a trabalhar. Minha trajetória foram 3 multinacionais praticamente, Nokia, Alcatel, Motorola e Nokia. Mas tentando de alguma forma empreender, né? E nesse meio tempo, eu fui até um período, estava precisando aprofundar em inglês e tal, fui para a Austrália e lá tinha muito aqueles internet café. A galera ia para lá para acessar a internet, no fundo tinha um negócio para você ligar para a família, bombava lá, né? Falei, pô, vou voltar, vou empreender. Isso quando? Isso aí devia ser uns 97, 98, mais ou menos. Tudo bom das lan house ainda, aqui no Brasil. Aí eu falei, vou montar isso aí. Mas no que eu voltei, aí aquela questão de família e tal, eu era solteiro na época, mas principalmente minha mãe, por amor, obviamente, pô, mas você tá bem empregado e tal, uma empresa multinacional, vai largar tudo, você não analisa muito bem as coisas e tal. Beleza. Segui mais um pouquinho, cara, mas falei, não, dentro de mim eu precisava empreender. E aí, quando você cruza no caminho com um cara que é muito empreendedor, é foda. Porque, olha só o que aconteceu. Aí eu estava na Nokia, falei, cara, vou montar um negócio, não dá mais, eu estava noivo, ia casar e tal. Falei, vou montar um negócio. Aí pesquisando, vou montar uma franquia da Microlins, curso de formação profissional. Tava começando nessa época, né? A Microlins, ela é grande, mas não era tão grande que ficou, né? Exato. Aí, eu estava em BH, nessa época eu estava trabalhando no Rio, e eu fui antes para São Paulo para encontrar com o Semenzato, que hoje é o cara lá tem a maior hold de franquias e tal, SMZTO, faz aquele programa lá para escolher empreendedores, etc. Fui para lá. Aí sentei com um cara lá, ele, cara, montar em Belo Horizonte vai ser muito bom, não sei o que, conversou, cara, um vendedor pra caramba. Aí ele falou, cara, você anima a montar mesmo? Eu falei, cara, eu não vim aqui para decidir, não. Eu vim aqui para entender o negócio, agora eu tô indo ao trabalho no Rio, e ainda é complicado eu tomar uma decisão. Ah, você vai indo pro aeroporto? Tô indo pro aeroporto. Eu te levo lá. Eu te levo lá. O cara já queria. Levou no aeroporto, já é. Aí entrou dentro do carro comigo. Cara, mas por que você não compra já de uma vez? A gente já agiliza, já começa. Eu falei, cara, eu não estou preparado para isso. Você faz paga a taxa de franquia de várias vezes, faz os cheques. Eu falei, nem cheque eu tenho aqui, cara. Na época era tudo cheque. Ele falou, que banco que é o seu? A Nokia pagava a gente, era no Citibank. Eu falei, é o Citibank. Ah, tem um na Paulista. Vamos passar lá. Aí você pega os cheques lá, tinha aqueles negócios que dispensavam os cheques, vinha um colado no outro assim, né? E se você animar, falei, tá bom. Fui peguei o cheque. Final da história, cara, eu tava no aeroporto de Congonhas assinando a... Pô, tu que é o bom vendedor? A circular de oferta de franquia, cheguei no Rio, aí liguei pra minha esposa, a noiva na época, falei, cara, comprei uma franquia da Microlins. Como assim? E daí pra frente minha vida virou questão de empreendedorismo, cara. Mas teve um grande momento, que aí eu vou chegar na Rede Vistorias, que foi logo dos 6 primeiros meses eu falei, vou desistir. Porque quando você sai de uma empresa tipo Nokia assim, você é da área técnica, você sabe uma coisa, né? Você não sabe contabilidade, você não sabe que você tem que olhar se o telhado tá com manutenção, você não sabe que você tem que ter alvará do corpo de bombeiros, você não sabe porra nenhuma. Você sabe uma coisa específica. Aí eu comecei a ver que eu entrei para um ramo de escola, não era meu ramo, um monte de coisa, um monte de problema.
Falei, pô, minha vida tava boa pra caramba, né? Vou sair. Nesse momento que eu falei que eu ia sair, cara, um amigo meu me falou, Henrique, essa semana que vem vai ter um curso do Sebrae que chama Empretec. Você já ouviu falar? Já vi. Empretec. Esse curso, Esse curso já transformou muito. em resumo, ele analisou a mente de vários empreendedores no mundo e criou uma metodologia. Aí eu fiz, cara. Velho, foi um negócio tão louco, porque eu saí de lá, a única coisa que eu sabia é o seguinte, eu vou quebrar a cabeça pra caralho na vida, mas eu nunca mais vou deixar de empreender. Foi nesse momento ali. E aí, cara, a Microlins acabou que foi vendida, daí depois eu virei master franqueado da Microlins em Minas, só não pegava o Triângulo Mineiro, aí a gente fez uma expansão legal na master franquia, a Microlins foi vendida pro pessoal do Wizard, aí eu vendi a master, comecei a mexer Aí eu mudei para Lagoa Santa, perto do aeroporto de Confins, comecei a mexer tanto com imobiliária, aí que começou o negócio, comecei a virar sócio imobiliária. Mas por que eu virei sócio imobiliário? Te perguntar isso, como é que você chega? Primeira dúvida que veio aqui foi uma. Mas como que eu cheguei na imobiliária? Tava tendo um projeto lá, você deve conhecer, Renato, em Conceição do Mato Dentro, um projeto de mineração grande pra caramba da Anglo América. Aí eu montei uma franquia da Localiza lá na entrada da cidade para atender a mineração. Era uma Localiza meio diferente que não era... Que ano era isso, Henrique? Oi? Que ano era? Isso aí já era 2008, mais ou menos. Você tá entendendo porque o cara tem um slogan próprio do Henriqueta. Engenheiro, telecomunicações. Vamos lá. Microlins, Localiza. E aí, cara, eu montei essa Localiza lá para atender mineração. Era muito caminhonete para rodar dentro da mineração, não era muito carro pequeno, não. Aí eu falei, cara, tava chegando uma cidade de 15 mil habitantes, tava chegando quase que 15 mil funcionários de fora, e as empresas, só empresa grande, queria contrato de locação, queria imobiliário, não tinha isso na cidade, era muito, aqueles contratos, nem tinha contrato na verdade. Você chegou com oportunidade. Eu falei, pô, vou montar uma imobiliária. Aí peguei o pá da Localiza, coloquei um murinho assim, que a Localiza não ia deixar colocar um imobiliário no mesmo pátio, mas eu dividi o pátio, fiz o imobiliário do lado, que eu aproveitava quem estava alugando o carro e já mostrava imóvel. E aí, Sensacional. foi onde a dor de cabeça começou, porque... E a vistoria? Aí chegava um monte de gente de fora, e nessa época era para alugar casa, era para alugar escritório, era para alugar galpão, porque as empresas precisavam alugar tudo. E não tinha, né? Eu não tinha experiência no mercado imobiliário e muito menos de vistoria. E comecei a ver esse negócio de vistoria, era um quebra-cabeça, era igual loteria, né? Coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Estado bom, ruim, mais ou menos. Falei que, gente, não é possível, cara, que é assim mesmo. Esse negócio é assim, certeza que lá na saída vai dar confusão, vai dar briga. Conversava com o dono de imobiliário, falava, cara, isso é a maior dor que a imobiliária tem, sempre dá confusão. Aí eu falei, tá, mas cara, é assim no mundo inteiro? Aí que eu comecei a analisar as empresas de home inspection nos Estados Unidos. Comecei a analisar, só para vocês terem um número, são centenas de empresas de home inspection nos Estados Unidos, mas as 5 maiores têm 1.700 unidades nos Estados Unidos. E toda transação, é lógico que ela muda de estado para estado, mas posso te dizer que quase que 100% das transações imobiliárias nos Estados Unidos tem uma inspeção feita no imóvel. E eu falei, cara, no Brasil não vai ficar assim, né? Não tem condição. Mas do outro lado eu falava assim, precisa ter tecnologia. Se não tiver tecnologia, não vai ter como escalar isso. Eu vou criar um negócio aqui... Depende só de pessoas, Então não tem jeito. E aí as coisas boas da vida, né? Eu já tinha vindo muito em Floripa, cara, na época de telecomunicações, depois eu vou contar essa história um pouco para vocês entenderem como é que eu acho que a energia da vida é boa pra caramba, porque eu já tinha vindo muito aqui e tinha sempre vontade de um dia vir para cá. Mas a vida me levou para outro lado e tal, tava lá nesse momento pensando em como organizar uma empresa de vistoria. Aí fala, tem que ter tecnologia. Quando eu entrei na internet, comecei a pesquisar... Aí você já estava vendo a vistoria como um negócio. Como um negócio. Resolver só o seu... Não, já estava pensando em montar uma empresa. Entro na internet para tentar entender, aí aparece lá. Empresa Soft House de Florianópolis desenvolveu o primeiro aplicativo do Brasil de vistoria. Aí eu entro lá, os caras, que são os 2 sócios meus, tinham uma Soft House, tinham saído da UFSC, montaram essa Soft House.
e desenvolveram, por demanda de uma grande imobiliária daqui de Floripa, a Ibagi, um aplicativo de vistoria. E depois eles começaram a vender o aplicativo para outras imobiliárias, para as imobiliárias melhorar o processo de vistoria, sair da questão manual e para uma questão mais digital. Aí eu falei, pô, já existe uma tecnologia aqui, eu quero montar uma empresa de serviço com tecnologia, então vou ligar para esses caras. Aí entrei no site lá, mandei um e-mail. Eu peguei o nome dele, o Jonathan, o John, os dois sócios meus, o John e Paul. Mandei o Jonathan, beleza, aqui é o Henrique, não sei o quê. Ele mostra esse e-mail até hoje. A primeira frase que eu coloquei foi o seguinte: não estou te mandando e-mail para pedir emprego. eu tô te mandando a mensagem para a gente montar uma empresa junto de serviço de vistoria com a sua tecnologia e eu mudo para Floripa para a gente poder construir esse negócio junto aí. Aí... Não, se eu receber sua mensagem dessa daí... Aí ele virou pro Paul, o Paul é o CTO da empresa, aquele perfil CTO caladão pra caramba, assim, inteligente pra cacete, mas calado. Aí o Paul falou, pô, meio doido esse cara, né? Dá pra cá, nem sabe quem é a gente. Se ele quer vir pra cá, chama ele. Aí ele falou, ó, você pode vir em Floripa? Eu falei, posso. Semana seguinte eu tava ali na Lagoa da Conceição tomando café com o John, tem um café Três Corações, um negócio assim, negócio de café, lá tomando café com ele, isso era novembro, aí beleza, então tá tudo certo, em janeiro eu mudei pra cá, e foi muito legal, cara. Você vê que uma vez vocês fecharam, né? E aí que você começa a ver como é que tem, eu tenho um lado meio espiritual assim na minha vida, e eu acho que tem algumas conexões, são meio abençoadas, meio conexões divinas, porque eu nunca tive... Nós temos 7 anos de loucura total. Porra, tanta coisa nós passamos aí, pandemia e não sei o quê. Você imagina nesses 7 anos, só olhar a trajetória de coisas que aconteceram no Brasil. E a gente nunca teve problemas, vamos dizer assim, de um total atrito. Jamais, cara. Sempre a gente... eu acho que também existe uma questão que eu gosto pra caramba, que é o seguinte, eu sou o mais velho da empresa, e uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, assim, foi trabalhar com multigerações, cara. Se você souber trabalhar com multigerações, é um negócio que você constrói uma inteligência coletiva do caramba, entendeu? As gerações pensam diferentes. Eu li ontem num livro no avião falando, se tiver uma mesa com 10 pessoas, as 10 concordaram com a mesma ideia, você só precisa de uma delas na mesa. Exatamente, entendeu? As pessoas e as gerações, elas podem ser elas até uma vez, pegando um gancho aqui, eu li um livro do Bernardinho, e essa frase aplica o que eu estou falando agora. Esqueci o nome do livro, mas ele perguntaram para ele assim, porra, Bernardinho, você tá ganhando tudo, né, cara? Tudo você tá ganhando. Aí o outro falou assim, mas também, né, Bernardinho, só tem craque, né? Aí ele virou e falou assim, peraí, eu tenho excelentes jogadores, complementares. Se eu tivesse 6 dos melhores levantadores do mundo, eu não teria um time. Eu tenho um levantador fera pra caralho, eu tenho um ponteiro fera pra caralho, eu tenho um livro fera pra caralho. Aí eu comecei a ganhar as coisas. E quando a gente traz para uma empresa, a questão de ser multigerações, ela proporciona isso, né, cara? Um cara que tem uma vivência de vida, que a escola da vida ensina muita coisa, não adianta também você pegar um cara, jovem, inteligente pra caramba. Mas ele não apanhou o suficiente pra saber. Ele sabe mexer com a tecnologia, entende tudo aquilo. Mas a vida ensina muita coisa, né, cara? Sim. Você muda, você tem que mudar ao longo da vida. Então, assim, quando você junta essa experiência, ela é muito importante, né? Então, assim, voltando aqui, Renato, a sociedade foi muito abençoada, a gente nunca teve atrito, entendeu? A gente conseguiu trilhar isso numa boa. E aí foi naquele momento que eu vim para cá, e eu acho que a questão era uma dor tão grande, essa questão de vistoria, é uma dor até hoje, mas na verdade o grande problema ele não é a vistoria em si, é a falta de transparência e segurança nas transações imobiliárias. A vistoria ela é um instrumento que ajuda a ter mais segurança e transparência na transação imobiliária. Mas o problema maior é que todo mundo que já alugou um imóvel, comprou um imóvel, já tiveram problemas por falta de transparência.
Esse que é o grande negócio. Você conversa com uma pessoa, pô, já aluguei o imóvel, quando eu saí, fizeram isso comigo. Ah, eu comprei um imóvel, eu fui construir, o cara não me entregou direito. Ah, eu fui vender a casa. Nunca, esse problema, ele é geral. Então, quando você começa a inovar no negócio que a dor é tão latente, a coisa começa a acontecer. Então, a gente começou, cara, e como eu já vinha com experiência de franquia, por causa da questão da master franquia da Microlins, por causa da questão da Localiza, a gente chegou, começamos a fazer uma operação aqui em Floripa ali 2016, só aqui no mês de 2016, aí nesses 6 meses eu falei, cara, vamos franquear. Ah, mas pô, eu falei, não, cara, essa parte de expansão de franquia, eu consigo contribuir, eu consigo fazer, foi o que eu fiz nos últimos, sei lá, 10, 12 anos da minha vida. E vocês, pô, continuam deslanchando com a tecnologia e eu cuido dessa outra parte, beleza? E aí a gente começou a franquear e rapidamente começou a surgir interessados, entendeu? Eu comparava muito na época com a minha experiência de Microlins. Microlins eu saía para vender franquia, eu fazia um tour em Minas ali quando eu ia vender. Teve um período que eu foquei muito no norte de Minas, aí eu ficava 15 dias rodando, aí eu saía ali, era aquela região que você conhece, era Curvelo, Pirapora, Montes Claros, depois chegava lá em cima, Januária, depois voltava até Teófilo, Valadares, fazia um tour ali. E era difícil pra caramba vender, velho. Eu chegava normalmente eu ia muito nos CDLs e tal, era complicado. Quando começou a questão da rede de vistorias, já não foi complicado. Tinha muita gente interessada, porque era uma dor muito grande, né? Então, e a gente já tinha tecnologia e tal. E aí nós entramos e foi aí que começou a empresa. Começou efetivamente o CNPJ em julho de 2016. Começamos a franquear. A operação começou em fevereiro de 2017 e aí a gente já começou a franquear e a coisa começou a acontecer rapidamente. E aí veio a questão das rodadas de investimento e tal, que também nos ajudou a acelerar, né? Um pouco e tudo isso. E antes de eu fazer a pergunta, eu vou falar. Agora eu estou entendendo, e acho que fica claro para todo mundo que está assistindo e ouvindo, o que é um empreendedor serial. Uhum. Porque não é o cara que abriu uma camisaria e depois mudou para uma pizzaria. Não, olha quantas coisas você fez e a sua cabeça deve ser extremamente acelerada nesse ponto de negócios completamente distintos pelo que eu estou entendendo aqui. Prazer de fazer negócio, de montar, estruturar, e a oportunidade está aqui, eu vou para lá. Acho que é isso. Mas tem uma ligação, não tem nada assim desconexo, né? Tudo que o Henrico está colocando ali, se você for ver. Se ele não tivesse dado o primeiro passo, não existia o segundo ali. Exato. Ele só conseguiu enxergar a oportunidade ali na Localiza quando ele passou pela Microlins e da Localiza na imobiliária, porque ele estava na Localiza. Sim. Então, essas oportunidades estão vindo. E pode ser pelo perfil dele que dentro da estrutura da rede de vistorias ele já enxergou outras coisas que ele quer explorar. Sim. Um ponto que a gente tem que ter um pouco de autoconhecimento, né? Hoje, preciso melhorar muito, mas eu consigo entender meu pensamento, minha forma de agir um pouco melhor ou muito melhor do que há 5 anos, 10 anos atrás. Por que eu estou explicando isso para vocês? Vou abrir um outro parênteses da minha vida aqui. Eu sempre envolvi muito em esporte e aventura, né? Quando eu formei, o meu sonho era sempre voar de asa delta. Na época eu estava sem grana, e quando eu formei, a primeira coisa que eu comprei, eu fiz um curso de asa delta. Na Austrália eu já tinha começado a fazer lá nesse período que eu contei para vocês, numa cidade que chama Byron Bay. Depois eu voltei para o Brasil, aí eu fiz o curso em Andradas, em Minas, ali tem o Pico do Gavião. Depois fiquei um tempo voando muito em Valadares, na Pico do Bituruna. Tô perto ali. Ali é demais, é um dos melhores picos do mundo de voo. E aí, voando, cara, eu comecei a ver que envolvido em esporte de aventura, que a questão do risco na minha cabeça é diferente. Eu corro mais risco. E acho que não estou correndo em comparação com outras pessoas. Isso é bom por um lado, ruim por outro. Você deve analisar o risco, né? O cara que faz o esporte de aventura, ele olha para o risco, ele tem a consciência que ele está ali, analisa, minimiza a chance de risco e pula. Exato. Né? E o empreendedorismo é parecido, porque o risco ele vai continuar existindo. Exato. Só que ele pode te travar ou você pode preparar para encarar ele de frente. Exato.
E aí foi esse período que eu fiquei voando de asa delta muito tempo, trabalhando com telecomunicações. Nesse período que eu mudei para Lagoa Santa, foi um período que eu tive um pouco de perda de foco, porque além da Localiza e de imobiliárias, eu montei uma empresa de balonismo, voo de balão. Eu voava com um balão de passageiro em Sete Lagoas, perto de Sete Lagoas, um hotel lá que chamava Águas do Treme, que é em Auma. E aí, cara, contando essa história toda, chegando agora aqui na Rede Vistoria, o que foi importante para mim, porque na última rodada de investimento, a gente fez 3 rodadas. A primeira rodada entrou um fundo daqui de Santa Catarina que chama Invisto. Na segunda rodada entrou a Domo, um fundo de São Paulo, e a Terracota, que é um fundo daqui de Floripa, é o primeiro fundo de Construtec e PropTech. Na terceira rodada entrou a Aurea. E aí eles fizeram um teste, PDA, que é um teste de perfil comportamental. Fizeram da liderança toda, começando pelos empreendedores. E aí o principal cara desse fundo aí, o Jorge Stephens, um cara experiente pra caramba, que teve toda uma jornada no DataSul, e depois, quando foi vendido por IPO para TOTS, ele mostrou assim, quando o PDA analisa 5 linhas de comportamento, né? Exposição ao risco, se a pessoa é introvertida, extrovertida, se segue normas, e entre outros. Ele falou assim, cara, eu nunca vi um nível de risco tão elevado igual o seu. Agora eu vou te falar o lado bom e o lado ruim. Lado bom, exposição ao risco é muito bom para o empreendedorismo. O cara é um cara que está o tempo inteiro buscando novas coisas. Por outro lado, é um cara que não mede muito as consequências, não analisa muito. E eu sou assim mesmo, cara. Só que em toda a minha trajetória eu empreendi muito sozinho. Então eu quebrava a cabeça pra caralho, velho. Você pagava a conta? Olha só como é que a vistoria... Antes de eu mexer com a vistoria já me fudeu. A falta de vistoria. A primeira escola que eu montei lá em Belo Horizonte, na Augusto de Lima, lá no centro de BH, Barro Preto, montei a escola, beleza, entrei pra escola, pô, peguei minha grana, né, velho? Aquela grana que eu ganhei suado, montei aquela escola maravilhosa, porrada de computador, era 4 laboratórios de computador, fora as salas de outros cursos e tal, beleza, a escola novinha, maravilhosa. Primeira chuva que deu, velho, forte em BH, eu chego de manhã, você abre aquelas portas de correio, ao que eu olho, bicho, o teto era forro, não tinha laje. Caiu ali, o teto caiu. Simples computador. Cara, dois laboratórios que cada um tinha 15 computadores, foi pro saco. Computador, você não tem seguro, nem porra nenhuma disso. Aí falei, meu Deus. Foi aquele momento que eu quase larguei, que fiz Empretec e tal, foi muito por causa dessa cena. Falei, caralho. Então, assim, eu não analisava, cara. Pô, vou alugar um negócio, vou investir uma grana, pô, vou analisar direito o imóvel que eu tô alugando. Eu não fazia isso. A própria empresa de balonismo também, falei, pô, eu voava de asa delta, mas era lazer. Agora eu quero montar um negócio que é uma coisa que eu gosto, que é voar e pode ser negócio. Quem disse que eu analisei, cara? Eu não analisei. Aí já montei uma empresa numa região que não tinha condição de voar com muita frequência, o vento não era tão adequado, então tinha final de semana que eu voava, final de semana que eu não voava. Então eu não analisava. E aí, os 2 sócios meus, eles têm a norma elevadíssima. Extremamente e o risco pequeno. Então eu acho que foi essa conexão que eu falei com vocês que deu certo demais, porque hoje chega um negócio pra mim, eu falo, pô, do caralho, vamos fazer. Só que eu não faço imediatamente. Eu falo, principalmente pro John, que é o cara da planilha mesmo, que joga tudo, eu falo, John, dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Eu nem falo minha opinião naquele momento. Falo, olha isso aqui, velho, analisa aí. Aí depois a gente senta e conversa. Entendeu? Aí a coisa começou a chegar no meio termo ali. E aí eu passei a tomar decisões com mais embasamento. Não vou largar nunca a minha essência, né? Porque você tem que tomar cuidado para você não largar a sua essência. Você não vai mudar, mas as suas decisões agora têm ponderadas, né? Então foi muito importante com isso aí. E aí a gente começou a expandir legal.
com franquias. A gente teve, quando aconteceu a primeira rodada de investimento, a gente decidiu que nas capitais a gente teria unidades próprias e no interior seriam franquias. Começamos a expandir. O fundo de investimento possibilitou a gente já abrir algumas unidades próprias. São Paulo a gente já tinha até começado a rodar, mas a gente abriu BH, a Floripa já estava rodando em Rio, já com essa questão, e continuando a expansão com franquias, entendeu? Nesse momento, muito focado em vistoria de locação. Só que uma coisa que eu gosto de brincar, tudo na vida é imóvel. Tudo na vida é imóvel. Você casa, você nasce num hospital que é imóvel, você casa na igreja que é imóvel, você mora na casa que é imóvel, você vai no clube que é imóvel, e você come no restaurante que é imóvel. Tudo é imóvel. A gente começou a ver que todas as empresas que têm ativos imobiliários precisavam do nosso serviço, que não era somente a locação. E aí é que a gente começou a nos posicionar como uma empresa que olha o ciclo de vida do ativo imobiliário. Então a gente pegou o ciclo de vida do ativo imobiliário e começamos a falar. Tem a parte de projeto, tem a parte de execução de obra e tem a parte de propriedade e uso. A gente estava ali só em propriedade e uso, imóvel alugado, fazendo vistoria de locação. Aí em seguida a gente começou a fazer também, hoje a gente faz muito, vistoria para o varejo. No varejo é chamado até de auditoria, porque você não vistoria somente o imóvel, você olha a parte de visual merchandising, você olha a parte de documentação, AVCB, corpo de bombeiro e tal. Então a gente começou a fazer vistoria também muito voltado para essa parte de auditoria, e depois a gente começou a pegar outros tipos de vistoria, entendeu? Antes de um projeto, aí já mudando o momento do ciclo de vida do ativo imobiliário, antes do projeto precisa fazer uma vistoria cautelar de vizinhança. O que é isso? Você vai construir um prédio, você vai fazer uma fundação, essa fundação pode impactar o imóvel ao redor. Só que você tem que vistoriar o imóvel antes de fazer a fundação, senão o problema foi a obra ou o problema já era existente? E aí a gente começou a fazer. E aí, quem começou a nos procurar não foi nem muitas construtoras, foram as empreiteiras, porque, vou dar um exemplo, o contorno viário daqui de Floripa, quem fez foi a antiga CC Infra, Camargo Corrêa Infraestrutura. Ela ia fazer 2 túneis e explodir a montanha para fazer o túnel. Pô, explodir uma montanha, vai dar uma trepidação fodida e os imóveis estão ao redor. Vai ter imóvel que vai ter problema. Então a gente teve que vistoriar num raio de 2 quilômetros aonde seria feita a explosão, todos os imóveis. A gente fez também para a duplicação da Tamoios em São Paulo até São Sebastião, uma porrada de imóvel. Então a gente começou a fazer vistoria cautelar, que é antes da obra, depois vistoria de medição e acompanhamento de obra, principalmente banco ou quem é dono do dinheiro. A incorporadora quer saber o andamento da obra. Fundo imobiliário quer saber o andamento da obra. Quem constrói via SPE, os acionistas da SPE quer saber o andamento da obra. Então a gente faz a vistoria de medição e acompanhamento e cruza com o cronograma físico-financeiro. Finalizou a obra, a gente faz vistoria de final de obra, faz vistoria de entrega de chave, e depois aí entra essas outras que eu já falei, que é propriedade em uso. Então a gente ampliou, tudo é vistoria, só que muda o momento do ativo imobiliário, entendeu? E aí a gente começou a ganhar bastante corpo, ampliando, e chegou o momento, na segunda rodada, que a gente comprou uma corretora de seguro, porque vistoria e seguro andam muito juntos, né? Toda vez que você tem uma vistoria, você tem um seguro acontecendo. Vou fazer uma vistoria de locação de entrada, precisa seguro incêndio, precisa seguro fiança, muitas vezes. Fiz uma vistoria predial no condomínio, precisa de seguro condominial. Fiz uma vistoria de entrega de chave, o cara tá pegando, o cara pode querer fazer um seguro residencial. Então a gente foi vendo que as coisas andavam juntas, comprou uma corretora, que a matriz era em BH, e deslanchamos com a corretora. Hoje ela é muito importante no grupo, por isso que a gente passou a chamar Grupo RV. Era a Rede Vistorias. Quando nós compramos essa corretora chamada Confiax, ela passou a chamar Rede Confiax. Você tem a Rede Confiax, tem a Rede Vistorias, a gente virou Grupo RV. E aí demos essa ampliada aí. Por isso que eu falei que a solução vem uma atrás da outra. A verticalização da cadeia dele é só questão de tempo até. Porque a gente sabe que no mercado imobiliário tem várias dores que não estão resolvidas ainda. Só que poucas pessoas prestam atenção. Quer dizer, nem todo mundo quer resolver esse problema. Na verdade, eles querem
bascular aquilo, deixa que depois, o jeitinho brasileiro, deixa que depois a gente resolve isso aqui. E vai virando aquelas patologias que lá na frente, na vistoria, que você viu aí o exemplo do telhado que caiu, né? Só com dores que você vai percebendo que alguém tinha que resolver isso aí. Agora, comenta pra gente aqui, né? Hoje, como é que funciona o Grupo RV? Como é que o cliente final chega até vocês? É pela imobiliária ou não? Ele é apartado? Vocês trabalham também com entrega de apartamentos ou só vistoria de locação? Quais são os serviços em si? Sim. O principal, a gente atua muito com B2B, né? Então, os clientes nossos, principalmente, são as imobiliárias, as construtoras, as administradoras de condomínio, as redes de varejo e as instituições financeiras. São os grandes principais clientes nossos. Obviamente, tem pessoas físicas que entram em contato com a gente e a gente faz também. Mas o nosso foco são as empresas, as empresas que nos contratam, né? E por que as empresas nos contratam? Cara, se você... Vamos falar de locação. Vamos falar de locação. Se você pega a lei do inquilinato, aí você vai falar assim, beleza, surgiu a lei do inquilinato, a imobiliária, no primeiro momento, olhou a oportunidade e falou, pô, eu vou representar o proprietário aqui e vou alugar e vou ganhar uma taxa de administração. Beleza? Muito bom. O que aconteceu? A primeira distorção. A imobiliária, representando o proprietário, ela deixou um pouco o inquilino de lado. Foi a primeira distorção. Beleza. Andou mais um pouquinho, a imobiliária falou assim, cara, eu posso ganhar dinheiro com reforma. Aí ela começou a gerar atrito com o proprietário, porque muitas vezes, por ela ganhar dinheiro com a reforma, ela muitas vezes desagradava o proprietário. E o inquilino também, dificultava a entrega. Então, de um lado, ela gerou atrito com o proprietário, do outro lado, ela gerou atrito com o inquilino. Aí você pensa assim, e a imobiliária? Se deu bem? Não, cara, a imobiliária, por ela entrar nesse circuito, ela começou a não fidelizar cliente. Então, você vai nas imobiliárias, quantos imóveis alugados que você tem? Tem 500. Beleza, então ano que vem você vai ter 600, você coloca 100 por ano. Tinha um turnover muito alto. Umas diminui, outras ficam do mesmo tamanho, porque não fideliza. E foi aí que a gente chegou e falou assim, cara, vão entender o seguinte, vocês atuam com um negócio que ele é singular, é um momento singular da vida das pessoas. Se a pessoa, qualquer um que muda de imóvel, não importa se comprou, se alugou, não importa. Se você mudou de imóvel, alguma coisa diferente, importante está acontecendo na vida da pessoa. Pode ser pro lado de alegria, pode ser pro lado de tristeza. O cara casou, precisa de uma casa. O cara separou, precisa de uma casa. Nasceu mais um filho, precisa de uma casa maior. Para apartamento mais barato. Faleceu. Morreu alguém, não quer morar mais naquela casa. É sempre um momento singular. E como é que você vai gerar uma experiência para uma pessoa, uma família, num momento singular, se você logo de cara você entra numa coisa que é atrito? Que é, por exemplo, o caso de vistoria. Foi aí que a gente falou, cara, cuida do seu core, tira esse peso, traz pra gente. E a gente, como empresa especializada, nós não vamos estar aqui olhando o proprietário, não vamos estar aqui olhando o inquilino, nós estamos olhando a real situação do imóvel e é isso que nós vamos relatar. E aí fez sentido para as imobiliárias, elas tirarem esse peso das costas dela e focar naquilo, entendeu? E aí também foi legal para as construtoras, no momento da entrega da chave, que a construtora estava gerando muito atrito no momento da entrega da chave, depois dava muito problema na assistência técnica. Foi legal para os administradores de condomínio, que também tinha muito problema. Então, a gente foi tirando esse peso e deixando esses clientes nossos B2B focar no core principal deles, entendeu? Legal. O Henrico, e qual que é, vou falar assim, loucura, mas não no sentido pejorativo, porque quem é empreendedor a gente fala que é um pouco louco. Qual que é o tamanho dessa loucura hoje? O que o Grupo RV construiu de franquias, de clientes, de volume? Como é que tá essa loucura hoje? É uma pergunta importante, Renato, porque quando você é empreendedor e tem essa questão de, cara, quero fazer, chega um determinado momento que se você não acha coisas que fazem muito sentido para você, você pode perder a motivação. Sim. Então, eu estou achando a minha motivação agora em voltar a ter uma expansão da rede de vistorias do Grupo RV muito grande.
tanto dentro do Brasil, porque a gente cresceu como franquia, mas em 2022 a gente parou de crescer como franquia, a gente parou de olhar essa expansão, que eu acho que foi um erro. Mas o principal é a expansão internacional. Isso é uma coisa que está me motivando de forma tremenda. Eu gosto sempre de analisar a trajetória minha de vida e olhar lá, assim, pô, quais foram as experiências que eu tive na Nokia, na Motorola, na Alcatel e tal, que foram boas, que foram grandes aprendizados e que hoje eu não estou aplicando. Eu sempre gosto de fazer isso. Falar, cara, por que eu vou deixar malas de conhecimento do passado sem aproveitar agora? Algo dessa natureza que eu fico viajando. E uma das coisas, eu tive uma vivência internacional tão boa na época de telecomunicações, eu viajava bastante para o mundo, etc. E isso foi meio um pouco perdido ao longo da minha trajetória, quando eu comecei a empreender. E eu falei, cara, é hora de resgatar isso. A gente tem um produto, a gente tem interessados e tal, então a gente começou a avançar com isso. Esse ano a gente vai começar 2 Masters franquias em 2 países, negociações já bem avançadas, praticamente fechadas. Então a gente começa 2 países esse ano. E é uma coisa que eu quero dedicar bastante do meu tempo a essa expansão internacional, entendeu? Rico, hoje a composição societária, você comentou dos seus 2 sócios, os fundos estão com vocês, os investidores, vocês têm pretensão de abrir outras rodadas, como é que vocês estão pensando nisso? É legal isso aí. Hoje nós somos 3 fundadores e 4 fundos de investimento, né? Isso assim, para falar com outros empresários e tal que tiveram essa jornada aí, ou que estão buscando, é importante eu compartilhar algumas coisas, porque quando você começa com essa questão de fundo de investimento, rodada, a primeira coisa que acontece, você passa a ser uma empresa SA e você tem que montar um conselho de administração. A partir do momento que você monta o conselho de administração, muita coisa muda na empresa. A questão de governança e tal. E você saber escolher bem os fundos que estão entrando na empresa é muito importante. Sim. Porque precisa ter um alinhamento muito grande do conselho de administração. Senão, um conselho pode ser bom, pode ser ruim, pode travar a empresa. E começa a virar uma guerra. Então, assim, isso é um ponto extremamente importante. Eu comecei também a aprofundar, hoje eu tenho participação num outro negócio que chama CMJ, que é Conselho Mudando o Jogo, que foi justamente que eu comecei a questionar muito a importância do conselho, mas se os conselhos que são formados hoje em dia, eles realmente estão atuando como deveria. Porque se você olha a história de conselho de administração lá nos Estados Unidos, o conselho de administração existiu, passou a existir, porque as empresas nasceram para ter perpetuidade. A empresa não nasceu para ser Grupo RV para ser uma coisa do Henrico, do Jonathan Paul, se um dos 3 saísse, morrer, acabou a empresa. Não é isso. A empresa ela é um organismo vivo, tem que continuar. Mas como é que uma empresa continua se você não consegue entender essa questão? Que somente a partir do momento que você cria uma governança, um conselho de administração, aí essa empresa tem condição de trilhar a perpetuidade, que não é fácil. Por que lá nos Estados Unidos muitas empresas têm 100, 150, 200 anos? Aqui no Brasil, quando uma empresa tem 30, todo mundo, 30 anos, velho. Porque as empresas no Brasil morrem, entendeu? É muito vinculado a uma pessoa. E aí eu fui entender esse negócio de conselho, e aí eu vi que no Brasil é uma coisa que ainda está meio em fase incipiente, mas você tem de um lado empresas de capital aberto, que precisa ter conselho de administração por causa da CVM, e você tem do outro lado startups que começaram a ter conselho de administração por exigência dos fundos. Mas nós temos 95% de empresas que precisam pensar nisso, entendeu? Então, essa questão de conselho é uma coisa que é importante demais olhar, porque aí, se você monta um conselho, se você traz as pessoas certas, algumas coisas começam a acontecer. Primeira coisa, você começa a criar uma inteligência coletiva. E criar inteligência coletiva significa o seguinte: você não vai mais sofrer da solidão do poder, porque empreendedor sofre da solidão do poder, cara. Decisão sozinho? Entendeu? Muitas coisas você fala, por exemplo, mesmo no meu caso aqui, eu tenho 2 sócios, compartilho muito com eles, mas tem determinadas coisas que eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que tomar decisão. Se eu não tomar, ficar em cima do muro é o pior dos cenários. Agora, se você tem um conselho, peraí, galera, vamos aqui compartilhar isso aqui, e a decisão tem que ser tomada nos próximos 10 dias. Você coloca o deadline, mas ao mesmo tempo você tem gente para discutir aquilo ali, entendeu?
Então isso é muito importante, cara. Eu acho que no Brasil, o amadurecimento do empreendedorismo no Brasil passa por essa questão de perpetuidade passa por essa questão de conselho de administração. Vocês estão em todos os estados, Henrique, já ou não? Praticamente. O norte do Brasil é onde a gente tem a presença mais fraca, sul e sudeste a gente é bem forte, centro-oeste é forte, nordeste é mais no litoral e norte presença pequena, muito pouco. E o modelo de vocês também funcionam tipo um master franqueado? Quem já tem essa opção de expandindo com vocês ou não? Tem. A gente não tem master franqueado, mas a gente tem franqueados que cada vez mais vão se tornando multifranqueados, né? Aquele cara que tem mais de unidade, né? Então a gente já tem franqueados aí que tem 3, 4 unidades. A estimativa hoje de unidades no Brasil, quantas são? Cara, hoje operando entre unidades próprias e franquia, a gente tem umas 110. Só que 110 para o Brasil é muito pouco, cara. 5.200. Entendeu? É lógico que o nosso negócio é diferente de um boticário, porque numa mesma cidade não dá para você colocar várias franquias no nosso negócio, porque o cliente nosso, que é, por exemplo, a imobiliária, ele tem imóveis em todas as áreas da cidade. Então, se você fizesse o franqueado numa cidade por região, um mesmo cliente imobiliário ia ter vários franqueados atendendo, ia gerar um pouco de turbulência. Então, assim, a gente não consegue ter um volume como a Boticário tem de 3.300 franquias. A gente não vai conseguir isso. Uma curiosidade, né? Tá falando aí das unidades franqueadas, você tá falando em expansão. Acho que já é curiosidade quem quer entender um pouco esse negócio que eu tô aqui. Como é que funciona isso? Se eu quiser ser ter o grupo RV, né, a Rede Vistorias comigo, como é que é esse processo? Eu vou precisar de ter gente? É software? Eu vou fotografar? Como é que eu insiro isso no meu portfólio? Tá. Primeiro, a gente tem no Brasil 323 cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, a gente precisa, dessas cidades, a gente precisa ainda umas 150 ter franquias. Então, a gente tem e eu não estou falando das cidades menores de 100 mil habitantes, que aí tem mais milhares de cidades. Falando dessas de 100 mil habitantes, a gente precisa nessas ter mais 150. Então, nós temos 150 oportunidades hoje, que a nossa área de expansão, que a gente voltou a acelerar ela, está buscando franqueado. O franqueado, basicamente, ele é um empreendedor, né? Ele é um empreendedor, ele vai receber tanto tecnologia, que a gente tem uma área de tecnologia, nosso software, toda semana tem atualização. Então, ele vai ter uma tecnologia para prestar o serviço, mas ele vai ter uma área de marketing, ele vai ter a nossa marca, ele vai ter vendas que muitas vezes são feitas aqui, quando são clientes nacionais são feitas vendas por aqui, tem a parte de treinamento, todo o acompanhamento que uma franqueadora tem que dar, né? Então o cara começa lá e basicamente ele é um gestor e se tiver uma pegada comercial também é importante para ele começar a desbravar o mercado, né? Tem alguns que são mais gestores e que colocam um cara comercial. Mas é importante o franqueado colar no cara do comercial, mesmo que ele não tenha esse perfil, para poder dar aquela autoridade, né? Porque o dono da imobiliária muitas vezes quer falar com o dono da rede de vistoria na região e tal. Então é isso. Basicamente, se a cidade ainda é disponível, o cara entra em contato com a gente tem todo um bate-papo para ver se vai ser bom para ele, bom para a gente mostra o plano de negócio, explica como é que é o funcionamento, põe ele para conversar com outros franqueados, entendeu o negócio? Beleza. Aí o cara vem, fechou o contrato de franquia, vem para Floripa, tem uma imersão aqui, depois volta e começa a operação, entendeu? O modelo de franquia ideal mais acontece aí, não sei o quê? Qual que é o tamanho dessa estrutura? É um cara, 2, 3, 4? Como é que essas empresas se compõem? É porque o número de vistoriadores vai crescendo de acordo com que a empresa vai crescendo, né? Então, assim, a gente tem uma franquia que é antiga nossa e ela tem um sucesso muito grande. Por exemplo, a franquia de Pelotas, Rio Grande do Sul, 300 mil habitantes. Cara, a franquia lá é extremamente bem sucedida. O cara tem o Ricardo lá, ele tem uns 20 historiadores e tem o pessoal de back-office, que em torno de umas 5 pessoas, né? Porque no back-office sempre tem um comercial, tem uma analista de operações, que é a pessoa que faz a logística, porque principalmente em locação, as outras vistorias você vai direto ao imóvel. A vistoria de entrega de chave, você vai direto no imóvel. Vistoria predial, você vai direto no condomínio. A vistoria de locação, muitas vezes você tem que buscar a chave num lugar
para fazer vistoria em outro. A chave está na imobiliária e o imóvel está em outro lugar. Então a logística é um pouco complicada. Também, né? E tem volume. Então precisa ter um analista de operações para entender um pouco isso. Você não consegue somente com a tecnologia, porque a gente sempre sabe, por geolocalização, o imóvel e o vistoriador que está mais próximo. Isso a gente sabe, mas a chave pode estar em outro lugar, entendeu? Então tem que ter um analista de operações, um vistoriador líder, comercial, financeiro, muitas vezes o próprio franqueado faz. Então uma equipe ali de back-office, 4, 5 pessoas, lógico que tem cidades que é maior, e aí o número de vistoriadores vai crescendo de acordo com... E o trabalho do vistoriador? Curiosidade, ainda estou no software, no sistema, né? Porque, por exemplo, tem os aplicativos hoje em dia que você mede o apartamento, outros você fotografa. O software, quando você fala software, é um software de back-office ou um software de frente mesmo, que o cara vai usar lá para poder já registrar, já alimentar o sistema. Igual você falou, hoje a Localiza nas entregas dos carros é o cara que está entregando o carro e está recebendo o carro para a praticidade, né? Sim. É dessa forma que o sistema já está interagindo hoje? A tecnologia nossa ela é dividida no painel e no aplicativo. O painel é para esse back-office aí, onde ficam todas as vistorias organizadas, onde o cliente nosso entra e faz o pedido. E o aplicativo é o que o vistoriador usa em campo, né? Um aplicativo construído em forma de, eu gosto até de brincar, para facilitar, de árvore, né? Você tem o tronco, tem os galhos, então você tem o imóvel, depois você tem as dependências dentro desse imóvel, os itens dentro da dependência. Ele vai abrindo assim. Bem intuitivo no processo intuitivo. Mas o importante é que toda vistoria que a gente faz, o imóvel passa a ficar digitalizado. Então a gente fez uma vistoria, esse imóvel vai passar a ter uma página que é o meu imóvel digital. E aí, a partir daí, a gente consegue como criar um manual desse imóvel. Então, esse imóvel passa a ter um manual. Se a gente fez uma vistoria, vamos falar do prédio, por exemplo, para dar um exemplo diferente. Um síndico hoje fica 2 anos, entra outro síndico. Ou esse outro síndico entra perdidaço. Como é que está o prédio? Eu não sei o que tem que fazer. Vocês já olharam algumas salas de síndico? É um negócio interessante. Você entra assim... Aí atrás do síndico, cara, tem um mapa gigantesco de tarefa, não sei o que. Você olha aquilo e você fala, meu Deus, esse cara sair daqui... Tá todo mundo perdido. E é mais ou menos isso aí. Mas se a gente fez uma vistoria predial, a gente digitalizou o condomínio. A partir daí, cara, ó, Renato, você que vai assumir agora, acessa esse link aqui. Aí tá lá todas as informações, entendeu? Então começa essa informação nunca mais ser perdida. Então se a gente faz uma vistoria de entrada no imóvel... Aí depois a gente vai fazer uma vistoria de saída, a vistoria de saída vai buscar na nuvem aquela vistoria de entrada que a gente fez, e aí o cara fala, parede da sala está com rachadura. Aí a própria tecnologia puxa a parede da sala de 2015, faz lado a lado, para saber uma coisa muito importante, depreciação e mau uso. Porque depreciação é do proprietário, está embutido no valor do aluguel, mau uso é inquilino. Então a gente consegue separar isso. E hoje a gente faz uma gestão do imóvel que não pega só a vistoria de entrada, a gente faz a vistoria de entrada, todas as solicitações de reparo são feitas por dentro da nossa tecnologia. Aí você vai fazer uma vistoria de saída, a vistoria de saída já não é com base só na entrada, é entrada mais uma série de coisas que aconteceu nesse imóvel ao longo de 4 anos. Tem input de saída e orçamento. Você tem input no inquilino, por exemplo, de manutenção? Porque você tem essas informações, você pode ter, igual o manual do prédio, você pode imputar lá no sistema seu que a manutenção da porta está a cada tanto tempo. É isso que a gente faz. Entre a vistoria de entrada e a vistoria de saída, como o imóvel está digitalizado, o inquilino, eu quero trocar não sei o que no banheiro. Aí ele entra lá no meu imóvel digital, nessa página, aí vai aparecer o imóvel inteiro, ele vai lá no banheiro, fala, eu quero trocar isso aqui porque está com problema. Aí tirou a foto, fez um vídeo. Está ali dentro da nossa tecnologia. Chega para a imobiliária vai olhar e falar assim, na vistoria de entrada estava assim, agora o cara está pedindo, está assim. Realmente, precisa mudar. Aí o proprietário já recebe o link, já interage, aprova, vai para o prestador de serviço arruma, volta para a imobiliária. Então, todo esse histórico fica dentro da nossa tecnologia. Eu estou te perguntando isso, não sei se tem implementado, porque talvez pode ser uma oportunidade. A nossa empresa faz aquisição de grandes ativos. A gente foi comprar na cidade de Santos um prédio inteiro, de um fundo. Sim. Tem um condomínio, aí tem os inquilinos todos lá, parte o fundo já tinha vendido, então o fundo não era realmente proprietário do prédio todo,
Mas a primeira coisa que eu fiz foi contratar um técnico perito para avaliar todos os ativos. E aí a gente identificou que tinha, desse mesmo modelo que você falou, tinha patologias que era responsabilidade dos inquilinos e tinha patologia que era responsabilidade do próprio dono do imóvel, Sim. que não fez manutenção. Ele não fez manutenção, porque é um fundo grande, a gestão, ele tinha um gestor de patrimônio ali em relação a isso, e também tinha conflitos entre o condomínio. Fachada, por exemplo, é o condomínio que tinha que fazer manutenção. Nem o condomínio fez, nem o incorporador fez. Regra desse tipo de mercado, o construtor, quando faz a entrega, ele tem que ter um manual de uso. A gente encontrou um manual de uso que não estava sendo utilizado. Mas o que a gente percebeu ali, e talvez seja aí que eu falo para você com a oportunidade, não existe nenhum mecanismo hoje que, principalmente para esses tipos de gestores institucionais grandes, que imputam o gestor, que tem muitos ativos para tomar conta, para informar, falar, olha, está vencendo a manutenção da fachada, do vidro da fachada. Olha, está a porta, pela recomendação, um SMS, um WhatsApp que manda de forma automática, fala, olha, de acordo... Porque existe um alerta, foi avisado, e aí pronto. Lá na vistoria, se o cara não fez, você tá aqui, eu te mandei aqui o duplo sistema. Não sei se isso existe hoje já. Sim. A gente atua muito com empresas que compram imóveis, principalmente imóveis ativos estressados, e compram grandes, a gente tem grandes clientes, em Force, por exemplo, compra 400, 500 imóveis, a gente faz muito isso aí para ajudar eles. E como a gente digitaliza todos os imóveis, uma outra coisa que a gente consegue fazer, e a gente faz bastante, é que a gente tem uma área de dados muito importante na empresa. Que a gente hoje é a empresa que tem mais dados detalhados de dentro dos imóveis no Brasil. Então todos esses dados estão num data lake e a gente trabalha esse data lake. Então a gente consegue gerar muita inteligência hoje, entendeu? A gente consegue mostrar desde tendência nos imóveis, mas a gente consegue mostrar, por exemplo, só dando um exemplo através de dados aqui, por uma grande... souvenir, como é que a tinta se comporta no Nordeste, como é que a tinta versus o Sul. A gente consegue falar com a LG, você não tem penetração de ar-condicionado em determinada cidade, então a gente tem muitos dados. Então toda vez que a gente faz vistorias para uma única empresa em massa, a gente gera um BI para trazer inputs importantes. E esse BI muitas vezes a gente constrói a 4 mãos. Quantos imóveis vocês têm catalogado? Cara, a gente faz em torno aí de umas 30 mil vistorias por mês. Mas hoje sua base tem mais ou menos que tamanho? Cara, não sei te dizer quantos imóveis tem que a gente, ao longo da nossa história, a gente fez vistoria, não sei te dizer. Mas é muita coisa. Mais de 1 milhão, tranquilamente. Só uma brincadeira aqui, eu lembro na época do Pokémon GO, lembra daquele surf do Pokémon GO? Tinha uma galera que falava assim, não usa, os caras estão filmando dentro da sua casa. Aqui quem tava filmando dentro Achamos. Cara, mas você falou um negócio aí. Eu estava em BH num evento da ACAT. Eu sou diretor da Vertical Construtec, PropTech da ACAT. A gente foi fazer um evento que é Construtec on the Road. Aí lá das perguntas era mercado tradicional versus mercado multifamiliar. Só contextualizando aí para quem está nos ouvindo a questão do mercado multifamiliar. Nos Estados Unidos, na Europa, tem grandes empresas que constroem para alugar o imóvel inteiro, mas o prédio inteiro é de um único dono. Aí, por ser do único dono, muda totalmente a questão. Por exemplo, as decisões, você não tem que passar por uma assembleia de condomínio. Não existe. Então, as decisões de reforma são tomadas de uma forma extremamente rápida. Sim. E você vê que começa a acontecer no Brasil muita coisa do mercado multifamiliar. Lá, por exemplo, a gente estava num hub de inovação lá que chama Orb, que um dos principais patrocinadores é a MRV. Dando exemplo da MRV, porque tem alugo. Ela está construindo só para alugar. Aí você vê a House, a Vitacom montou a House. E aí a gente tem hoje em torno de 3.500 imobiliárias como clientes. Aí eu rodo muito conversando com os donos de imobiliária. Vários donos de imobiliária também são incorporadores. Estão construindo para short stay, principalmente. Então você está começando a ver que esse mercado multifamiliar está acontecendo. Beleza, isso é muito bom. Só que a complexidade está do lado de cá, cara. Que o Brasil, a maioria dos imóveis não são multifamiliares. E aí acontece uma outra coisa. As decisões são mais complexas,
toda a questão passa por aprovação, ainda mais se for reforma no condomínio. E como é que vai ser resolver isso? Aí que entra a questão de inovação, né, cara? Eu até estou provocando, gente. Eu estava lá com a Cássia Ximenes, que é a presidente do Secov de Minas Gerais. Aí um dos grandes problemas é que tem um número muito grande de imóveis dentro das imobiliárias que estão perdendo liquidez, não consegue alugar. Ele está com problema de habitabilidade, o proprietário não quer arrumar e não aluga. E do outro lado, toda imobiliária no Brasil hoje tem mais demanda de locação do que oferta. A pesquisa que saiu do Ibope, Ibope não, IBGE, perdão, apontou 11 milhões de imóveis vazios no Brasil. O déficit habitacional é menor do que 11 milhões, é 5, 6 milhões. Como é que eu posso ter 11 milhões de imóveis vazios e ter um déficit de 5, 6 milhões? É isso aí. Né? Mas muito por conta disso. Apontou que são imóveis abandonados, imóveis mal cuidados, imóveis com sobrepreço, uma série de problemas que, enquanto isso, nós estamos produzindo imóvel. Exato. Mais imóvel. É porque existe uma cultura do proprietário que tudo ele sabe que tem depreciação. Imóvel ele acha que não tem. Imóvel não tem depreciação. Imóvel você precisa arrumar. Cara, não tem lógica. Então, o conceito da palavra imóvel a sério, né? Então, assim, cara, é um problema que precisa ser endereçado no Brasil. Essa questão de como isso tem um lado até de segurança, cara. Por que várias cidades estão implementando leis que obrigam os condomínios a fazer inspeção predial? Por quê? Porque você não fez manutenção, vai cair uma marquise na cabeça de alguém, cara. E o negócio é tão sério, porque o síndico, ele responde civil e criminalmente, se for detectado negligência. Muitos síndicos não sabem disso. Se fosse síndico profissional ainda, a situação dele é mais complexa ainda. Então, assim, tem um lado de segurança, tem um lado de demanda versus oferta, que os imóveis precisam cada vez mais passar por reforma e manutenção. E aí, Henrique, segue um alerta para você que é síndico e eu estou recebendo seu imóvel. É obrigado por lei a construtora te dar manual de uso, manutenção e uso do seu empreendimento. Se você é síndico, exija do prédio, contrate uma vistoria, faça a vistoria do prédio para que você se resguarde, porque se o acidente ocorrer por uma patologia, por má execução de obra e não por má manutenção, a responsabilidade não é sua, é da construtora. Exatamente. E aí vem essa questão, o Brasil vai passar por um lado por um processo de muitas propriedades multifamiliares, isso vai acontecer, você vai ver grandes empresas construindo, sendo dono do prédio inteiro para diversos fins, mas principalmente para gerar uma renda recorrente de locação. A gente vê, por exemplo, antes dessa última pesquisa do IBGE, o número de imóveis alugados no Brasil, na média, estava em torno de 17%, agora já está em 22%. Então, cada vez mais você vê as pessoas alugando mais versus comprando. Esse é um dado importante, que a gente está vendo o seguinte, a troca de gerações, você estava falando de gerações, tem mudado o comportamento de uso. Né? A gente estuda muito para poder desenvolver os nossos produtos. E se fala muito a população está empobrecendo. Né? A população jovem, na verdade, eles não estão mais no modelo da geração nossa, a minha geração, do Renato, que vinha da geração dos nossos pais, que era criar propriedade, acumular riqueza, se tornar rico, né? Hoje não, é o imediatista de viver a vida e alongou-se a necessidade do patrimônio, que a partir dos 35 anos já tinha que ter, ela está ficando entre 45 e 50, jogou 10 anos para frente. Que é muita coisa. Mesmo. E aí, dentro disso, 10 anos para frente, você precisa dos imóveis para essa pessoa usar. E você não tinha disponibilidade de imóveis para alocação suficiente enquanto a demanda tem. Porque se o cara não tem mais renda e nem crédito para poder fazer essa operação, o que ele vai fazer? Ele vai alugar, ele vai continuar alugando. Hoje não tem imóveis suficiente para ter essa demanda. Isso vai aumentar. Né? Então, por isso também, se você olhar, o crédito está sendo necessário aumentar demais. Apesar do nosso crédito ainda comparado ao mercado americano ser 10 vezes menor praticamente do que é disponibilizado. E isso gera oportunidades. Quanto mais locação, mais entrada e saída de inquilino dos imóveis, mais espaço tem para vocês crescerem. Uma dúvida aqui, Henrico, para quem está nos assistindo aqui, que é uma franquia, quer entrar no Grupo RV,
qual que é a média de investimento para uma cidade de 100 mil? Como que o cara se associa a isso? Para ele entender esse negócio. Porque é um negócio de oportunidade. O nosso negócio, o investimento é pequeno. As taxas de franquia são entre 40 e 60 mil na média. Não sei se das... Casas Bahia, facilitada, esse cara... Não, normalmente existe um parcelamento, não muito grande, mas existe. Não tem imobilizado, né? Pode começar num coworking, por exemplo. Então, assim, o investimento é pequeno. E o que é interessante, que quando eu analiso o retorno que os franqueados nossos têm, um franqueado nosso hoje numa cidade aí, como eu citei, 200 mil e tantos e tal, ele ganha numa franquia dele, na maturidade ali, depois de uns 2 anos e pouco, o que ele ganha é semelhante a, por exemplo, um cara que tem uma Spoleto. O cara da Spoleto ganha em cada loja, em média, só para, assim, lucro na última linha, 15 mil. Então o cara, para ter uma renda aí de chegar a 30 mil, ele vai ter que ter 2 lojas. 2 operações. Mas quanto que ele investiu? Quanto que ele investiu? 300 mil no mínimo. 500 mil, cara. Cada loja. Cada loja. O cara investiu 1 milhão. O cara, como franquia nossa, tem o mesmo resultado. Entendeu? Então, o nosso negócio... O ROI é muito melhor. Então, é um negócio bem interessante. O payback. Quanto tempo em média isso aí? 2 anos, igual você? Não chega... 1 ano, cara. 1 ano. Depende muito, assim... A praça que não tem ninguém vai dar Isso depende muito do ritmo que o cara quer implementar na operação. Porque o que ele vai precisar é agressividade comercial. Uhum. É isso que ele precisa. Ele não tem que comprar... Mas ele recebe apoio. Recebe apoio. Treinamento, qualificação. Recebe apoio, mas tem cara que quer acelerar demais, tem cara que quer ir devagarinho. Né? Então, assim, se o cara quiser acelerar demais, o capital de giro dele vai aumentar, né? E aí, por consequência, o payback aumenta um pouco. Se for um cara mais tranquilinho, mas assim, tem cara que consegue... Mas esse negócio de payback no nosso negócio é uma coisa que eu até fico questionando, cara, galera, esse negócio de payback aí é contra o negócio, contra a gente. Porque se o cara tem um payback pequeno, de mais 6 meses ele conseguiu. Foi bom ou ele investiu pouco para crescer rápido? Entendeu? Então tem que analisar essa questão aí. Porque ele precisa colocar uma comercial, ele precisa colocar uma galera. Se ele coloca isso, vai ter que injetar dinheiro na operação no início, o payback vai se alongar. Mas para trazer uma faixa, vai ser entre 8 e 1 ano e meio. 8 meses e 1 ano e meio. Isso aí. Dá pra fazer conta, hein, Cleber? E como é que quem está nos assistindo pode contactar vocês? Onde é que ele encontra? O site, o Instagram? Onde vocês estão hoje? A gente está em todas as redes sociais aí. O nosso site é somosgruporv.com.br. Se digitar Rede Vistorias também é redevistorias.com.br, ele é direcionado. Lá tem quero ser franqueado. Clicou ali, já... Vai ter informação. Aí ele já digita as informações dele. No mesmo dia, o nosso departamento de expansão já entra em contato e já começa a apresentar o negócio. Mostra para ele diretamente. Henrico, 2 perguntas em uma para a gente finalizar. Primeiro, qual que é o próximo passo da RV? Onde que vocês estão olhando? O que vocês estão pensando além da expansão internacional, que você já tinha citado, se tem mais algum? E segundo, qual que é o próximo passo do Henrico, que é um empreendedor serial, que você sossegou, você continua na ativa procurando novos investimentos? Fala pra gente aí de futuro um pouquinho. A Rede Vistorias, já falei da questão da expansão internacional, isso é um ponto, uma via de crescimento muito importante. A outra via de crescimento nossa é a parte de dados. A gente hoje, os nossos dados, a gente traz inteligência para o mercado imobiliário, mas a gente precisa ter um posicionamento melhor na parte de dados em termos de... Cara, como muita gente diz, o dado é o petróleo da atualidade. Tratar os dados como um negócio. Então a gente também está olhando para criar uma unidade de negócios na parte de dados, entendeu? E em cima disso dá para fazer milhares de coisas aí legais. Então são essas 2 coisas, dados e expansão internacional através de Master Franquia. Aí respondendo a sua segunda parte aí, do Henrico, eu tenho me posicionado e buscado aprender e ajudar outros empreendedores através da questão do conselho mudando o jogo, que é essa questão de você criar conselhos consultivos
nas empresas. É uma questão que a gente cria um conselho consultivo compartilhado, 6 empresas e 2 conselheiros, então isso tem sido muito legal. E, cara, continuar mexendo bastante com o esporte, que eu acho que o esporte é sempre que cria um vínculo. Aqui na ilha me proporciona demais, eu faço muita travessia de stand-up, agora estou entrando no kitesurf, estava até de férias, peguei 2 semanas de férias lá no Preá, do lado de Jericoacoara, não sei se vocês conhecem, se não conhecer vai lá, porque pô, que lugar fantástico. E a questão do kitesurf lá é do caramba, então estou também entrando para esse negócio do kitesurf, que ensina muito. Porque esporte, cara, é um negócio que ensina demais a empreender, cara. Ensina muito, por exemplo. Vocês conhecem o sul da ilha aqui? Tem um Campeche, do lado eu moro no Morro das Pedras, do lado. Aí eu moro nesse condomínio, aí tem uma saída para a praia, e aqui está a Ilha do Campeche. A Ilha do Campeche. Dá 3.700 quilômetros. 3.700 metros. 3,7 quilômetros. 3,7 quilômetros. 3.700 quilômetros dá no Rio Branco, dá no Acre. E aí, cara, condições estando boas, eu vou de stand-up. Eu vou sair cedinho, de 5 horas da manhã, na que o sol tá nascendo, vou, chego lá na ilha, não tem ninguém, fico lá 30 minutos, volto. Mas o que eu quero te contar com isso? Nunca é igual, cara. Eu sei que eu tenho que chegar na ilha. Nunca eu chego do mesmo jeito. Tem dia que eu tenho que chegar remando só de um lado, tem dia que eu tenho que chegar só remando do outro, tem dia que eu tenho que sair reto e depois jogar para a esquerda, tem dia que eu tenho que fazer uma diagonal, tudo sempre é diferente. Eu sei que eu quero chegar na ilha. Como é que eu vou chegar lá? Imprevisível. É empreender isso aí, cara. Empreender isso aí. Onde você quer chegar? Traça onde você quer chegar e saiba. Você vai ter que adaptar. Você vai ter que adaptar. E tem essa capacidade de adaptar, porque senão, cara, você não vai chegar, velho. Flexibilidade. E a natureza é outra coisa. A natureza, para mim, é a maior escola de negócio do mundo. E nós, seres humanos, a gente criou na nossa cabeça, não sei se a gente acha que a gente é dono da natureza, ou se a gente não faz parte da natureza, porque a natureza é cíclica. Todo dia muda. Todo dia muda. Você nunca tem um nascer do sol igual. Se você olhar aquela árvore hoje, amanhã vai estar diferente. Todo dia ela muda. E o ser humano, muitas vezes, tem medo de mudança. É uma coisa simples. A gente pega até na Bíblia, assim, a gente tem o conceito, foi muito educado, que a natureza foi feita para nos servir. E ela tem mostrado há muito tempo que não é. Então a gente trabalha em conjunto com ela ou ela acaba com a gente, né? E se nós vivemos dentro da natureza e ela é cíclica, a nossa vida é cíclica também, os nossos negócios são cíclicos. Nós fazemos parte da natureza. Exatamente, não somos donos da natureza. Então isso eu acho que é um aprendizado para todos nós, que ter medo de mudança, cara. Como você vai ter medo de mudança? Tudo muda constantemente. Como é que você vai ter medo de mudança? Então, faz parte da nossa vida, independente se você tem perfil empreendedor ou não, mudança. E a outra coisa também é a gente olhar para trás também, quando a gente tiver mais velho, e não ficar, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, que isso deve ser uma tristeza muito grande. Não se arrependa do que não fez. Vamos acelerar, porque o tempo passa rápido pra caramba. Ô Henrique, você deu os contatos do Grupo RV, mas não deu os seus contatos. Se a pessoa quiser te achar, quiser falar com você ainda mais, porque você tem essas iniciativas de conselho para ajudar as pessoas, como que o cara te acha na internet hoje, Henrique? Tem o Instagram meu, Henrico Dias Fernandes, aberto ali para a galera interagir. Acho que é o melhor local ali para a gente começar a interagir ali. Tem henrico@redevistorias.com.br também. Estou totalmente à disposição para interagir. E, cara, adoro conversar de empreendedorismo, trocar ideia. Top. Pode totalmente fazer contato aí que a gente interage, sim. Henrique, eu queria te agradecer de forma dobrada pelo seu tempo, por estar aqui, por dividir com a gente vários insights sobre empreendedorismo, vários insights para você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, para ver que o mercado imobiliário ainda é um mar de oportunidades, tem bastante coisa que dá para fazer. Está aqui um empreendedor serial mostrando isso. Queria agradecer dobrado pela circunstância que você veio parar aqui na mesa, né? Foi um convite em cima da hora, você super topou estar aqui com a gente e foi uma bela de uma conversa, eu gostei bastante. Aqui com a gente, né? Conteúdo acho que enriquecedor, queira ou não queira, tem sempre algo que a gente pode estar aprendendo no mercado e o Henrique mostra principalmente essa veia de empreendedorismo, que é muito importante para quem nos acompanha. O mercado imobiliário não é só comprar e vender imóveis e alugar. Olha o tamanho desse negócio, tamanho desse mercado que vocês pode ter oportunidade aí debaixo dos pés escondida que você não está vendo.
Bom, queria agradecer mais uma vez nossos patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível. Queria agradecer o IBREP pelo espaço, queria agradecer a Black Marketing, queria agradecer o pessoal da Locar Mais, o pessoal da Imóvel, o pessoal da I11. Quem sabe o pessoal do Grupo RV não vem aqui. Pode ser. Também. Vai, sabe. Você que está assistindo aí, como a gente já disse, se você quer apoiar a nossa iniciativa aqui, entre em contato que a gente arruma um espacinho para estar participando aqui com a gente. O conteúdo Imobcast acontece sempre uma vez por semana nas principais plataformas aí, tanto no Spotify quanto no YouTube, conteúdo Imobcast. Compartilhe esse episódio com outras pessoas que têm o desejo de empreender dentro do mercado imobiliário, porque esse episódio tem muito a agregar para essas pessoas e a gente se vê na próxima semana. Não deixe de comentar. Conteúdo Imobcast. Valeu, pessoal. Até mais. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como um funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado